falaremos sobre o Imposto Territorial Rural, o ITR. É um imposto federal recolhido pelos produtores rurais ou empresas rurais que produzem ou criam, recriam e engordam o rebanho em suas terras. Essas terras, elas têm o seu valor de mercado e tem também o que nós chamamos de valor da terra nua. O valor da terra nua, ele compõe o valor da terra sem as benfeitorias nos imóveis, sem cerca, ou seja, o valor da terra bruta. E nessa terra bruta, nós temos as classificações, a taxonomia da terra relacionada ao valor de mercado, em que a Receita Federal e os municípios determinam o valor que vale as terras em cada território municipal. De outro lado, nós temos as terras que são reservas naturais, áreas de preservação permanente. Então, nessas terras onde não há cultivo, nós chamamos de terra bruta, terra nua, sem pastagem cultivada ou sem agricultura cultivada, certo? Então, essa é a nossa pílula de hoje, onde nós tratamos do valor da terra nua, o imposto territorial rural e a sua influência no ganho de capital quando se negocia o imóvel rural. Até a próxima! Olá, aqui é o Charlie, eu sou coordenador e professor do curso de administração do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, e agora que você já sabe tudo sobre os conceitos, dos valores de terra nua, a gente pode pegar, a partir do link do Ministério da Economia, uma base de dados que vai trazer mais de 2.000 municípios e os seus valores. Para facilitar aqui o nosso exemplo, eu escolhi 10 municípios apenas, mas lembrando, se você for fazer esse cálculo e, enfim, atuar no Brasil inteiro, você pode ter uma base de dados não só com 10, mas com mais de 2.000 linhas. Então a gente pegou aqui, ó, a cidade de Lagoa Formosa, Juiz de Fora, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Água Boa, Cascavel, São Gonçalo, Queimados, Joinville e São José do Rio Preto. Cada uma delas vai ter aí os seus valores, de acordo com cada uma das determinações, cada uma das especificações. Lavoura, aptidão boa, regular e restrita, pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural, preservação da fauna ou flora, e aqui nós vamos ter a origem da informação. Muito bem, agora a gente vai ver se a gente fosse calcular isso na prática, como que ia fazer. Eu já preparei aqui algumas linhas aqui embaixo, porque nós temos que saber a quantidade de hectares que serão inseridos para esse cálculo. Bom, como que vai funcionar então a nossa planilha? Nessa primeira linha aqui, ó, na linha número 14, a gente vai inserir o nome do município que a gente quer calcular. Depois a gente vai digitar aqui, ó, eu vou até pintar com uma cor diferente, porque aqui nós vamos inserir dados, que vão ser a quantidade de hectares, nós temos que ter essa informação. Depois um subtotal e valor atualizado da área. Bom, para fazer de maneira manual, a gente poderia fazer de uma série de formas, São várias formas possíveis. Existem as não recomendadas, que eu vou começar por elas. Por exemplo, no Excel, não é interessante você colocar valores dentro de uma célula, porque se futuramente esses valores forem atualizados, por exemplo, hoje em Lagoa Formosa é 25.000 o valor em reais para aptidão boa. Só que anualmente esses valores vão atualizar. Quando a gente coloca uma informação dentro de uma célula, depois a gente tem que entrar nessa célula para fazer edição. Então vamos fazer aqui uma simulação, se eu fosse calcular aqui tudo dentro de uma célula, e relembro que essa é uma prática não recomendada. Eu começo digitando igual, para a gente começar uma fórmula. Eu, por exemplo, eu posso colocar, olha, na cidade de Lagoa Formosa, eu posso colocar aqui, ó, 25.000 vezes, aí eu vou colocar um asterisco, e vamos imaginar que são 10 hectares, mais, eu vou colocar aqui 10.000, que é o da restrita, vezes 5 hectares. Ah, Charlie, isso vai me dar um resultado? Sim, vai dar um resultado. Só que vamos pensar no trabalho que isso vai dar. Eu vou colocar parênteses, por mais que não seja necessário, só para a gente separar aqui as informações, e vou dar um Enter. Deu aqui um valor de 300.000. Já vou colocar aqui em monetário. E vou aqui, quando dá esse
jogo da velha, é só a gente vir aqui, ó, aumentar a largura da coluna que a informação aparece. 300 mil reais. Ah, Charlie, mas aí ano que vem atualizou. Então vou ter que entrar nessa célula, alterar esse 25 mil, alterar esse 10 mil. Isso não é recomendado. Então isso daria certo para a gente fazer uma conta rápida, mas se é uma prática sua, você fazer várias vezes por dia, nós vamos eliminar, nós não vamos fazer desse jeito. Então como que a gente poderia fazer de uma outra maneira? Bom, eu posso colocar aqui então, né, a cidade de Lagoa Formosa, copiar, né, eu estou digitando copiar as informações daqui para cá, né, percebam que são os mesmos títulos que aqui estão, e aí eu posso colocar, por exemplo, olha, aqui são 10 hectares e igual eu tinha feito, 10 hectares também. Bom, eu posso ter a partir daí um subtotal, que eu vou multiplicar esse valor pela quantidade de hectares. E aí, depois que eu tive a primeira célula calculada, eu venho aqui no cantinho inferior dessa célula, nesse quadradinho, seguro e arrasto para fazer o auto-preenchimento. A fórmula ela vai ser arrastada naturalmente, e aí se a gente aperta a tecla F2, a gente consegue ver a fórmula. Então lá, ele está multiplicando 15 mil por 0, vai dar 0. Aqui ele está multiplicando 10 mil por 10, vai dar 10 mil. E assim sucessivamente, arrastando para o lado, ele vai entender que eu sempre quero multiplicar esses valores por essas informações de hectares. E agora bastaria utilizar uma fórmula de soma. Igual soma, abro parênteses e somo todos esses valores. Pronto. Ah, Charlie, mas agora deu 350 mil, tinha dado 300 mil. É porque eu tinha colocado uma quantidade de hectares diferentes e, enfim, a multiplicação ela tá certa da mesma forma, tá? Bom, o que a gente pode fazer agora na nossa análise? Eu, para cada cidade, teria que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, igual eu fiz. Olha, eu quero fazer de Água Boa, seleciono todos esses dados, copio e colo para cá. Agora a gente vai aprender então a automatizar essa planilha, porque como eu falei, pode ter mais de 10 mil linhas, né? 2 mil linhas no caso, dos municípios. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai automatizar a escolha do município. Para isso a gente vai criar uma lista suspensa de seleção. Então como funciona? Primeiro eu vou deletar isso aqui tudo, vou deletar aqui também o município e vou colocar de uma corzinha diferente aqui todos os locais que a gente fizer alguma edição, alguma automatização. Então, para município, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui os 10 municípios, lembrando que podem ser 2 mil. Vou copiar aqui para cá. Poderia ser para uma outra aba, para um outro cantinho, para um lugar mais escondido na planilha, mas eu estou copiando aqui na coluna L para que você consiga ver facilmente. E aí, o que eu vou fazer? Olha, nessa célula C14, eu quero selecionar os municípios. Então, vou vir na aba Dados, procurar aqui, olha, um menu chamado Validação de Dados e depois eu vou escolher aqui Lista. Quando eu escolho Lista, vai abrir aqui a fonte dessa lista. Clico nesse ícone no cantinho e seleciono a lista que eu quero escolher. Aperto Enter e agora eu confirmo. Bom, a partir de agora eu não preciso mais digitar nem copiar e colar município. Eu simplesmente consigo colocar aqui, olha, Juiz de Fora, Cascavel, Queimados. Já ficou muito mais fácil, mas ainda não é a informação completa, não é a automatização. A gente vai utilizar agora uma fórmula chamada PROC-X. Ela é uma novidade, tem pouco mais de um ano que foi lançada pelo Excel, né? Foi no final ali de 2019, e o PROC-X ele substitui as antigas fórmulas PROC-V e PROC-H, que era procurar na vertical e procurar na horizontal. O PROC-X ele não faz distinção de vertical ou horizontal. Basicamente, a gente consegue encontrar qualquer informação na planilha. Vamos ver na prática que vai ficar muito mais fácil. Eu vou começar a digitar a fórmula igual a PROC-X e vou abrir parênteses. Primeiro, ele vai me perguntar, você quer pesquisar qual valor? Eu quero pesquisar o valor que está nessa célula aqui, ó, que é a célula C14. Então, a gente já acabou de automatizar como selecionar a cidade e agora eu quero saber informações sobre essa cidade. Aperto, digito ponto e vírgula e agora ele me pergunta em qual matriz que você quer pesquisar essa cidade.
Eu quero nessa aqui, olha, em que tem as 10 cidades, não precisa selecionar os títulos. Então, eu estou buscando C14 em uma lista que tem várias cidades. Então, eu estou buscando uma cidade numa lista que possui várias cidades. Aperto ponto e vírgula. E agora a matriz de retorno. Qual a informação que eu desejo? Eu desejo a lavoura, aptidão boa. Bom, estaria completa a fórmula, mas é importante a gente saber uma coisa. Eu vou até fechar parênteses e dar Enter. Ele até pesquisou, olha, em Queimados é 1910, está certinho. Só que eu vou querer também buscar as outras informações. Não dá simplesmente para arrastar a fórmula para o lado. Porque se eu arrastar a fórmula para o lado, eu vou ter problemas nas células que estão sendo buscadas. Então, ó, antes ele estava buscando, vou apertar F2 para a gente ver. Antes ele estava buscando C14 e agora quando eu arrastei para o lado, ele está buscando D14. Não é o que eu quero. Eu quero sempre que C14, que é a informação que tem a município, esteja fixada na minha fórmula. Então eu vou voltar, vou fazer tudo de novo para a gente ver o que a gente tem que fazer. Igual PROC-X, abro parênteses, seleciono o município. Sempre eu quero buscar o município, então eu vou apertar F4. O que significa F4? O F4 ele vai fixar essa informação. Eu tenho que apertar aqui com o FN no meu computador. Então, para dar certo, olha só, PROC-X C14 F4. Para dar certo na sua máquina, tem que estar com um cifrão entre o C e o 14. Aperto ponto e vírgula. Em qual matriz? Essa matriz, F4 também. Em alguns computadores você vai ter que clicar a tecla de função, manter apertada a tecla de função, que é FN, e o F4 junto. Para saber se deu certo, você vai ver cifrões dentro das informações C2 e C11. Ponto e vírgula. E agora, essa matriz retorno, eu não vou fixar. Porque depois que eu arrastar para o lado, por enquanto está selecionando de D2 a D11. Depois ele vai selecionar de E2 a E11, de F2 a F11 e assim sucessivamente. Vamos ver como vai ficar nessa fórmula agora arrastando para o lado. Muito bem, ó. Vou apertar F2 para ver como ficou a fórmula. Sempre ele está buscando essa célula que tem um município, essa coluna que contém a lista de municípios, só que agora ele está buscando, ó, aptidão regular. Vamos ver lá na última. Clico nessa célula e aperto F2. Buscou o município, buscou a lista de municípios e buscou a última informação. Vamos comparar? Olha lá, ó. 1910, 1590, 1430, 1510, 1660. Troquei a cidade. É aí que vem o legal, ó. Troquei a cidade. Lagoa Formosa. As informações trocaram. Troquei a cidade novamente. Juiz de Fora. Todas as informações trocaram. Então perceba o nível de facilidade que você vai ter se a sua planilha tiver 2.000 linhas. Não precisa mais buscar em lugar nenhum. Você vai automatizar uma vez apenas e a partir de agora você consegue automatizar e os dados automaticamente estão aqui lançados. Digito a quantidade de hectares, 10 aqui, 10 aqui, posso colocar mais 5 aqui. Faço mais uma vez aquela formulazinha de multiplicação, seleciono o valor multiplicado pela quantidade de hectares. Agora eu consigo arrastar para o lado e com a fórmula de soma ter o valor. Ou seja, qual que é o resultado final? Eu quero isso aqui, olha. Esse é o valor que eu preciso, que é o valor utilizado da área. Então, a informação final da sua planilha é essa aqui. O valor que você deseja alcançar é esse aqui, que foi para Juiz de Fora, R$ 71.250. Se fosse para outra cidade, vamos ver a diferença, para Queimados, R$ 41.700. Se fosse para São Gonçalo, R$ 98.400. Se fosse para Água Boa, R$ 89.825. Agora é só trocar o município, colocar aqui a quantidade de hectares que você deseja e pronto, a sua planilha está automatizada. Depois você ainda pode trabalhar com a formatação da planilha. Por exemplo, na aba Layout, tirar as linhas de grade. Tá? Você pode formatar isso aqui
que eu estou selecionando como uma planilha na página inicial, formatar como tabela. Eu escolho aqui uma opção e mostro, olha, a minha tabela tem cabeçalhos, ok. Olha como que ficou bem mais bonito a sua planilha. E é isso, gente. A partir de agora, você só seleciona aqui, ó, troca, o município e os valores estão todos automatizados para você. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa aqui o meu abraço e até a nossa próxima turma.